Será que é possível fazer um webinar de 5, 6 ou até mesmo de 7 dígitos e em Portugal? É isso que vamos falar já a seguir. Ok, let's go. Todas as semanas, eu e a minha equipa trazemos estratégias e táticas de marketing online no canal do YouTube, no QI Marketing Secrets Podcast, nas redes sociais e no nosso blog. São conteúdos baseados em resultados e te dou aqui de forma gratuita. Mas deixo-te um aviso sério. Se não for para aplicares, então não ouças. Eu quero que tu sejas um empreendedor de ação, um empreendedor que há com uma só coisa em mente: resultados. Bem-vindo ao QI Marketing Secrets. Olá pessoal, bem-vindos ao QI Marketing Secrets. Hoje vamos falar sobre webinars. Webinars é uma das 7 estratégias, faz parte das... É uma das 7 estratégias que faz parte... É uma das estratégias que faz parte... É uma das 7 estratégias de venda que tu podes e deves aprender e que deves saber. Sem isso, sem esta estratégia, acho que estás a deixar muito, não acho, tenho certeza, estás a deixar muito dinheiro na mesa. Portanto, vamos falar de webinars. Eu fiz aqui as minhas, tal e qual como tenho feito, fiz aqui as minhas notas para que seja aqui o melhor vídeo possível, o melhor conteúdo possível para ti. Eu tenho alunos que quando começam, é óbvio, fazem 0, depois que fazem 3 dígitos, tipo 500 euros, 600 euros, já ficam todos contentes, ok? E é ótimo. Depois fazem 4 dígitos, fazem 1000 euros, 3000 euros, 4000 euros, ok? 5000 euros. E depois há pessoas que começam a atingir os 5 dígitos, 10 mil euros, 15 mil euros, 20 mil euros. E há pouco tempo, houve um aluno nosso, um mentorado, que tem um gabinete de arquitetura, em que ele e a sua equipa fizeram um webinar de... Para tudo, 800 mil euros. Sim, é verdade. Eu até quando eu ouvi, eu passo rapidamente aqui o clipe. Tivemos quatro vendas, portanto 4 vendas, e passasse de acima de 1 milhão de euros em cada, não é? Está a falar de venda de cada, não é? Venda de cada finalizado não vai. São as 4 vendas que representam 20 mil euros cada? 200 e tal mil euros passa de... 200 e tal mil euros cada. Não é um mau webinar. Não é mau webinar. Não é mau. Pois é, eu quando ouvi pensava que era 20 mil euros e não. 200 mil euros cada venda. Foram 4 leads e que vendeu 4 casas, ok? Através de um webinar. Portanto, o webinar é uma ferramenta absolutamente extraordinária, uma estratégia de venda simplesmente espetacular. E eu quero-te explicar aqui as 5 fases do webinar que são fundamentais para nós percebermos como é que percebemos a estratégia toda e depois como é que arquitetamos tudo isto para que o webinar funcione. Agora, vai funcionar a primeira vez? Raramente funciona a primeira vez. Os meus primeiros 2 webinars eu vendi a módica quantia de 0. Bola, ok? E portanto, isso acontece. E está tudo bem, amigos. Está tudo bem. E já agora, se queres saber mais sobre webinars, antes de tal conteúdo, se queres saber mais sobre webinars e se queres saber mais sobre eventos presenciais ou eventos virtuais, workshops, masterclasses, então inscreve-te, está aqui um link, vai a kdflive.com e em kdflive.com tu vais poder te inscrever numa imersão de 3 dias onde vamos estar precisamente a falar em detalhe em todas estas coisas. Portanto, vá lá porque vais ver que vai valer a pena. Agora, vamos lá voltar a isto. Então vamos lá. As 5 fases do webinar que são importantes nós percebermos para que tudo comece a fazer sentido. Primeira fase, e como tudo normalmente, é o nosso briefing. O momento em que nós planeamos e percebemos o que é que vamos fazer, quando vamos fazer, quais é que são os objetivos, quem é que precisamos, enfim, tudo isso é colocado aqui no briefing. Depois, segunda fase, temos o nosso pré-webinar. E o pré-webinar eu já vou explicar. Terceira fase é o webinar em si. Quarta fase é o nosso open card. E quinta fase é o nosso debrief. Ora bem, então, briefing tem a ver com planeamento. E aqui é o tempo que tu precisares. Portanto, tens que perceber o que é que vais precisar. Aqui no pré-webinar é o momento em que tu fazes a promoção do webinar. E aqui pode ser entre 8 a 10 dias. Depois temos o webinar em si, ok? E o webinar podemos estar a falar de 1h30 a 4 horas. Tudo depende do tipo de webinar que vais fazer, okay? Há aqui muitas variáveis. O nosso open card, que pode ser entre 3 a 5 dias, e o nosso debrief, que é feito numa hora ou 2. Digamos que a ideia é, mais uma vez, daqui é ganhar inteligência, é documentar esta inteligência
para que no próximo webinar ele alimente o briefing. Se fizermos esta sequência, então estamos claramente a crescer aqui, ou melhor, a diminuir os erros e a crescer na inovação, porque há um debrief. Então, temos então o pré-webinar. Neste pré-webinar o que é que nós estamos a fazer? Estamos essencialmente a fazer anúncios, mas vamos falar primeiro do planeamento. Neste aqui, no 1, em que nós temos o planeamento, mas não é só o planeamento. Então, além do planeamento, temos a criação de funil, temos o pensar na promessa do webinar, temos na promessa da oferta que vai ser feita no webinar e outras coisas que são necessárias. Neste momento, no pré-webinar é quando nós estamos a fazer os nossos anúncios, é quando nós estamos a fazer, portanto, toda a promoção, pode ser em redes sociais, etc. Podemos estar a fazer os split tests para testarmos as nossas landing pages e tudo o que for necessário. E também, não esquecer, a fazer o nosso PPT, o nosso PowerPoint, a nossa apresentação, tudo o que seja necessário para que possamos agarrar a atenção das pessoas e as pessoas possam estar realmente concentradas no teu webinar. Porque quando chega aqui ao respectivo webinar, nós queremos o máximo de atenção, queremos comandar a atenção das pessoas e para isso é importante que possamos trabalhar de forma antecipada aquela apresentação. Quando nós estamos a fazer o webinar, eu aconselho que haja um deslocar entre PowerPoint, direto a nós, e Flipchart, ou Whiteboard, ou Blackboard, como quisermos chamar. Esta triangulação faz com que haja movimento. Por outro lado, quando estás a apresentar slides, eu aconselho sempre que os slides sejam apresentados no máximo, entre 30 segundos. Ou seja, estar 30 segundos no máximo do slide para que haja movimento. Por isso é muito natural, quando fazes um PowerPoint de um webinar, que haja muitos slides. E cada slide deves evitar que tenha muita informação. Coisas como uma palavra, uma frase, às vezes 3 ou 4 tópicos, é o máximo que deves fazer. Claro que existem exceções, mas essas são exceções, não são mais nada, ok? Portanto, estes são alguns pontos importantes. Vamos lá agora falar melhor então sobre o nosso webinar. Mais uma vez, volto a referir, nós vamos fazer um evento, nós vamos fazer um KDF Live, vai ser workshops sobre workshops, onde vamos falar sobre webinars, onde vamos falar sobre eventos e vais ter masterclass e vais ter a possibilidade de como é que tudo isto vai funcionar. Por isso inscreve-te, vão ser 3 dias imersos a pensar nisso, porque isso, imagina o que é, tu começas uma sexta de manhã, domingo à noite, já tens o teu webinar planeado, pensado, feito, inclusive eu vou-te dar templates, vou-te dar coisas para tu utilizares. Agora, no webinar há coisas aqui que são importantes. Primeiro, a promessa do webinar, as pessoas devem saber para que é que lá vão, o que é que vão lá aprender, ok? Segundo, tu deves estabelecer a tua autoridade, ou seja, o que é que sabes daquilo que vais falar. Terceiro, o conteúdo é algo que deverá satisfazer a promessa, ok? E já vamos falar no formato do conteúdo. Quarto, a nossa oferta, e a oferta tem que fazer sentido no seguimento do conteúdo. E quinto, temos o nosso Q&A até terminarmos. Portanto, aqui temos o webinar muito resumido. No entanto, quero chamar a atenção que este conteúdo aqui pode ser feito de várias maneiras. Existem várias formas de fazer este conteúdo. Há a forma que nós podemos fazer num lançamento, que basicamente é passar por 4 momentos, é mostrar a oportunidade, depois mostrar que a pessoa acredita, depois tem uma experiência e depois decisão. Há um outro formato, que é o formato de Russell Brunson, que é oportunidade, desafio interno, desafio externo, okay? Ou seja, mostrar que existe uma oportunidade, mostrar qual é o desafio interno que as pessoas vão ter, como é que ultrapassam, e o desafio externo e como é que as pessoas ultrapassam, e resultando depois no passo para a oferta. Existem outros formatos que podes colocar aqui em relação ao teu conteúdo. No entanto, o teu conteúdo tem que ser o passo natural para a oferta, ok? A oferta é o passo natural do conteúdo e a promessa é o passo anterior da promessa da oferta. Se isto estiver encaixado, tu aumentas de forma muito grande a possibilidade de conversão. Agora, vamos passar então à fase 4. E a fase 4, que estamos a falar do pós-webinar, ok? No pós-webinar é o follow-up, ok? E aqui no pós-webinar, o que é que nós temos? Temos o replay ou não, depende se tu prometeste que ias ter replay ou não. Às vezes há webinars em que nós não fazemos replay. Neste caso, podemos indicar, ok? Temos o replay do webinar e temos também a sequência de e-mails e outros tipos de contactos que tenhas, como WhatsApp, por exemplo, Telegram, etc. Ok? Esta sequência aqui leva à compra. E
Normalmente, isto é uma referência, normalmente 50% das vendas são no webinar e 50% das vendas são aqui no follow-up. Se tudo estiver feito como é usual, as vendas dividem-se 50-50. Ok? E, portanto, no ponto 5, estamos a falar do debrief e aqui é onde vamos fazer as perguntas certas para melhorar. Agora, o que eu te quero aconselhar? O que eu te quero aconselhar é que isto tudo é muito lindo, tudo é fantástico na teoria, mas a prática é que vai-te fazer melhor. E, portanto, aquilo que eu te aconselho é fazeres um webinar por mês. Okay? Se fizeres um webinar por mês, eu garanto que ao final do ano vais estar um expert em webinars e, além disso, vais ter um webinar que podes colocar em evergreen, em perpétuo e que está a rodar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias e está a fazer dinheiro para ti. E além disso, está a impactar pessoas que de outra forma não seriam impactadas. E, portanto, se fizeres isto, tenho certeza que vai resultar. Por isso, queres construir um webinar que faça 4, 5 ou mesmo o potencial de 6 dígitos, então inscreve-te no KDF Live, vais ver que vão ser 3 dias absolutamente incríveis. É a primeira vez que eu reúno tudo o que eu sei ao longo dos últimos já 12 anos que eu faço isto, 12 anos que eu faço isto mesmo no digital e por isso tenho muita coisa para vos dar, muita estratégia tática para fazer e eu aconselho-te, sinceramente, modéstia à parte, que vai ser um grande evento, por isso inscreve-te, vai valer a pena, vão ser 3 dias intensos e que não vais dar como perdido. No final vais ter o webinar, ou o teu evento, ou o teu workshop, a tua masterclass completamente pensada. Então vá, um grande abraço, cheio de força e energia e acima de tudo, como te digo. Tchau!